Uma vez finalizada a edição dos sistemas nas tubulações, agora a gente está apto a dimensionar o reservatório, o boiler e a atribuir um valor aqui de pressão de entrada para essa concessionária, essa distribuidora, como foi chamada aqui. Então, muito bem, vamos começar pelo reservatório e você vai selecionar o reservatório e aqui em propriedades você vai descer até o item texto e você vai observar que nós temos todos os parâmetros necessários para o dimensionamento desse reservatório. Um deles é o consumo por unidade, ou seja, tanto eu posso aqui, através daquela tabela da norma, estabelecer a quantidade de litros por pessoa ou uma área, né, baseado na área. A gente pode usar as duas coisas porque tem projetos aí que não trabalham com quantidade de pessoas, mas por área. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com pessoas, vamos deixar 150. Aqui em dias de reserva, eu vou colocar um dia e meio, não vou colocar só um dia. E aqui embaixo, onde tem, olha, quantidade de unidades, refere-se a essa questão, né, das pessoas. Vou colocar 6 pessoas para esse projeto, são 3 dormitórios. E aqui a gente tem a opção do tempo de recuperação, em quanto tempo você quer, né, encher esse reservatório novamente. Eu vou colocar 3 horas aqui e você vai observando que à medida que a gente vai preenchendo esses parâmetros, o cálculo vai sendo realizado lá em cima. Então, quando eu coloco aqui 3, ele me diz qual é a vazão aqui embaixo, para ter essa recuperação em 3 horas. E ele me estabelece também a quantidade de litros que eu tenho que ter para atender essas 6 pessoas, ou seja, 1.350, e eu estou com um reservatório de 1.500. Então está atendendo perfeitamente. Nós não vamos encontrar no mercado um reservatório com 1.350, vai ficar então 1.500. Resolvido a situação do reservatório, você pode inclusive testar outras situações, colocar um tempo menor, um tempo maior, e você vai analisando esses dados de uma forma mais precisa. Agora você seleciona o boiler e vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar aqui no item texto essas informações e o boiler é tratado de uma forma parecida, mas diferente da caixa d'água. Então, nesse caso aqui, olhando as tabelas que nós temos aí no mercado, existem uns valores e é considerado aqui, por exemplo, para vocês entenderem, eu vou usar 45, né, e não 150. E depois disso eu vou colocar também a questão de 6 pessoas aqui, considerar as mesmas 6, ele vai ter que atender 6 pessoas. E dias de reserva eu vou deixar um só, e tempo de recuperação eu vou colocar 1 hora mesmo. Feito isso, a gente vai ver o cálculo, está aqui 270, a vazão, e nós temos um boiler de 600. Então você percebe que você tem o poder de decisão, se você vai usar esse boiler, se vai trocar por um menor. Você tem uma condição de verificar isso ainda em projeto de uma forma mais fácil com esses cálculos que o plugin vai realizar para a gente aí através desses parâmetros. E agora, para finalizar, nós também podemos atribuir uma pressão, né, a essa distribuidora. Então, se você selecionar aqui essa família da distribuidora, você vai ter um campo chamado pressão de saída. E eu posso estabelecer aqui aqueles 10 MCA de coluna d'água que a concessionária tem que nos entregar por norma, né? Então eu vou digitar não MCA, porque o Revit não vai reconhecer, mas eu vou digitar em KPA, né? Não preciso, se você tiver necessidade, pode entrar nas unidades do Revit e modificar isso, mas eu costumo digitar direto aqui e logo em seguida a unidade que eu quero. Então KPA, 100 KPA, e ele vai transformar isso e é o mesmo valor equivalente aqui a 10 MCA. Feito isso, agora a gente pode, de fato, utilizar o comando corrigir pesos. Ele não foi utilizado antes porque você viu que precisou editar os sistemas, corrigir essas coisas todas que a gente acabou de corrigir agora, dimensionar a caixa d'água, dimensionar o boiler e informar essa pressão. Corrigindo esses pesos, a gente está preparando o nosso modelo para ser verificado com o comando de pressão. Então agora clique em corrigir pesos e observe que ele não vai abrir janela, ele não vai fazer nada, mas ele está corrigindo tudo o que precisa, atribuindo os valores, preenchendo parâmetros nesse momento, que vai facilitar a verificação da pressão. E observe que onde estava lilás, olha, ele já corrigiu aqui, ó. Ele corrigiu esses pesos, ele já considerou
determinados valores, inclusive aqueles que a gente já estabeleceu aqui nesses elementos. Então, feito tudo isso, o nosso modelo está pronto para utilizar o comando de verificação de pressão, e isso vamos fazer na próxima aula para que essa não se estenda mais ainda. Então, até lá!